Bom, entrando aqui no nosso assunto do dia, veja, o governo de Israel ataca o Líbano desde os anos 80, já se envolveu na guerra civil libanesa, já teve os ataques de 2006, que foram muito brutais, não? Mas há uma escalada proeminente agora, que do ponto de vista conjuntural, certamente tem a ver com Benjamin Netanyahu, o governo Netanyahu, porque o Netanyahu, como já é dito e sabido por toda a comunidade internacional, ele precisa da guerra para continuar no poder. Uma vez que a guerra acabar, essa guerra que é uma guerra colonial, que acontece em Gaza e na Cisjordânia, e ele tenta expandir de todas as maneiras, uma vez que a guerra acabar, ele vai cair e ele vai ser preso. Esse é praticamente um consenso que existe, inclusive dentro de Israel. Vista dele, do gabinete dele, que é em grande medida dominado por ministros de extrema-direita, pela ala de extrema-direita, que é uma ala ultra-belicista e fanática também, a guerra ela tem que se expandir. Tem que chegar até o Irã. E o Hezbollah, que é um associado do Hamas, que foi atacado, né, então, na guerra primeiramente, ambos fazem parte do chamado eixo da resistência coordenado pelo Irã, lá, que é o mentor, o grande cabeça desse eixo da resistência, que envolve também os Houthis no Iêmen e outros grupos, atores, tanto nacionais como transnacionais. Agora, chegou num nível, né, de atacar a capital do Líbano hoje, que quer dizer, a periferia de Beirute foi atacada, outras cidades para além do sul do Líbano, que é onde atua muito fortemente o Hezbollah. Então, tem um nível aí. Né? Agora, do ponto de vista estrutural, que me parece que é o mais importante, né? O que está por trás? Né? Que entra a análise, digamos assim. Nós temos, de modo bipartidário nos Estados Unidos, né, que esse ataque ele não acontece sem apoio. O governo Netanyahu, a despeito de tudo isso, ele não vai atacar sozinho isso aí sem apoio explícito ou velado. Então, obviamente, eles consultaram o Departamento de Estado norte-americano em Washington para pedir autorização para fazer esse ataque, para comunicar que esse ataque ia acontecer. Se a Casa Branca não desse sinal branco, eles teriam problemas antes de fazer esse ataque. Ele não teria acontecido no limite. Então, a Casa Branca tem que autorizar isso. E é o governo democrata, é o governo de Kamala Harris e é o governo de Joe Biden, Biden-Harris. Autorizaram esse ataque. Então, isso faz parte de um plano que é bipartidário nesse caso, que não vai mudar com o Trump. Ele pode, inclusive, se acelerar com o Trump. É isso que é o desesperador. Então, esse ataque tende a se escalar, porque, diferente, por exemplo, da agenda Rússia, que eles têm uma divergência, o Trump quer acabar com a guerra na Rússia, no caso do Irã e do Oriente Médio e do eixo da resistência, ambos propõem escalar. Esse é o ponto central. Então, esse ataque acontece com essa agência, né, digamos, essa anuência, e quando nós pegamos os últimos documentos do Departamento de Estado, de Defesa e de Segurança norte-americano, eles apontam 3 inimigos norte-americanos. Primeiro a China, depois, em seguida, a Rússia e o Irã. E quando nós pegamos a proposta do Trump e do seu vice, o Irã aparece lá também como um inimigo norte-americano. Então, não há uma proposta de acordo, de aproximação, de apaziguação. Essa agenda ela está ligada com a agenda do Netanyahu. O Netanyahu diz que a grande ameaça existencial de Israel é o Irã. Mas eles não podem, nesse momento, atacar, não é de intenção atacar o Irã diretamente. Eles querem arrastar o Irã para o conflito. Que não está interessado em entrar no conflito agora. Porque o Irã, desde a Revolução Xiita, em 1979, ele é sancionado de maneira draconiana. Então, digamos, ele não tem um apetite econômico para entrar nisso. E também nem um apetite ideológico para entrar nisso aí. Ele faz a guerra indireta, né? Ele fortalece os eixos da resistência. E o Irã acabou se aproximando muito da China e da Rússia. De que maneira que, para o Irã entrar nesse conflito também, ele tem que pedir autorização para Pequim. E a China não tem interesse no escalonamento dessa guerra. A China quer as cotas da seda, a China quer fazer economia, ela quer que a economia dela gire. E as cotas da seda passam pelo Irã e passam por esses trechos do Oriente Médio. Então, percebe, o Irã pede, consulta a China, que se aproxima muito da China e da Rússia, e a Rússia está na guerra com a Ucrânia. Eles não dão sinal verde.
E o Benjamin Netanyahu consulta a Casa Branca, que dá sinal verde. E quando Benjamin Netanyahu, visita os Estados Unidos, como nós vimos agora, ele é recebido por todo mundo. Ele é recebido pelo Congresso, ele é aplaudido pelo Congresso norte-americano, que mostra a agenda bipartidária. Ele é recebido pelo atual presidente, o Biden, que sumiu nesses últimos 6 meses, né? Basicamente foi arrebatado. Ele é recebido pelo Donald Trump, pode ser o futuro presidente, e recebido pela Kamala Harris. Muda um pouco o tom crítico, mas é endossado. Né? Então, é uma agenda que vai continuar. Então, qual que é a tendência na CIF, toda a nossa comunidade do GGN? A tendência é que o governo Netanyahu vai continuar os ataques e vai escalar. Essa é uma tendência. E a tendência é que o Hezbollah responda. Porque o porta-voz do Hezbollah disse que vai responder até que o cessar-fogo, até que os ataques em Gaza acabem, cessem. Isso não acontece. Isso não está no horizonte do governo Netanyahu, respaldado pela Casa Branca. Então, a situação nesse momento ela é dramática, porque vai continuar. O grande nó da questão é se o Irã entrar. E o Irã não dá sinais de entrar nesse momento, por todas essas circunstâncias, porque o Irã, do ponto de vista tanto econômico como mais ideológico, não interessa a chamada diplomacia persa do Irã entrar nesse momento, e sobretudo no respaldo chinês, em grande medida pelo russo, mas sobretudo pelo chinês, não é interessante autorizar que o Irã entre nesse momento. Então, esse é o ponto agora que nós estamos, Luiz Nassif e Ícaro e toda a nossa comunidade. Tá, joia. Que loucura, rapaz. Mas essa lógica americana... bom, isso faz parte digamos, da lógica de potência quando perde a hegemonia total, né? Não tem... Dentro dos Estados Unidos não tem um fator de equilíbrio, alguma coisa que traga um mínimo de bom senso aí, Pedro? Nesse momento não tem, Nassif, e é mais dramático ainda, né? As coisas vão se deteriorando, né? Eu diria assim, nós estamos assistindo um período, né, na história agora, que é uma espécie de caos sistêmico, como definiu lá o Giovanni Arrighi, como definiu o Wallerstein, a Beverly Silver, quando nós olhamos os ciclos de longa duração do Fernand Braudel, nós entramos num período de caos sistêmico, onde temos mudanças tectônicas das relações internacionais, da geopolítica, da política internacional. Uma ordem está morrendo. Nós vemos aí a maior crise da história da ONU agora, que desde a sua fundação, na Carta de São Francisco, em 1944, e depois da Segunda Guerra Mundial.